A paz do Senhor Jesus, boa noite, glória a Deus. Tivemos aí a nossa semana de oração, né? Para quem não sabe, eu sou a pastora Maruza. Semana passada eu não estive aqui passando estudo bíblico, estando com vocês aqui, compartilhando a palavra. Por conta da semana de oração, eu estava orando e eu creio que você também estava, ou na igreja presencialmente, ou na sua casa, reservando esse tempo. Mas, enfim, então, para poder relembrar, né, já que faz 2 semanas que nós nos juntamos para poder estar estudando, nós estamos estudando sobre visão versus provisão. O personagem bíblico que nós estamos abordando é o apóstolo Paulo e as suas cartas. E nós estamos na carta de Romanos, a primeira carta na ordem do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreve. E eu já falei um pouquinho com vocês na semana anterior, né, que foi 2 semanas passadas, sobre os 3 primeiros capítulos. Eu vou dar uma relembrada aqui, né? Então, do capítulo 1 até o 3, nós aprendemos sobre as seguintes visões. Ser servo primeiro, para depois ser elevado em autoridade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele inicia aí no capítulo 1, versículo 1. Eu creio que você pode ver aí Romanos, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo trazendo a saudação, reconhecendo que ele é servo de Jesus, primeiro. E depois, chamado para ser apóstolo, que quer dizer que ele reconhece que antes de eu ganhar autoridade, eu tenho que ser servo. Então, essa foi a primeira visão que nós tivemos. Antes de ganhar autoridade, eu preciso ser servo. Às vezes eu quero o poder, mas eu não quero servir. Uma segunda visão que nós aprendemos ainda dentro desses capítulos, ainda no capítulo 1, foi Romanos 1,16. A visão do quê? Do poder do evangelho. Então, ele fala assim, que ele não se envergonha. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou servo e sou apóstolo para levar essa palavra. E que a gente não deve se envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação, o poder do evangelho. Então, a segunda visão, eu não posso perder essa visão, o poder que há na salvação daqueles que pregam o evangelho. Então, foi a segunda visão que o apóstolo Paulo trouxe para nós. Ser servo, ser apóstolo. E aí, como segunda, não esquecer que tem poder em quem abre a boca para falar do evangelho. Uma terceira visão ainda em Romanos 1, no versículo 18, que a gente já estudou, estou só relembrando, é a seguinte visão, né? A visão que eu tenho que me arrepender. Por quê? Porque diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então, ele está falando o quê? Que nós não podemos, né, exercer a impiedade, a injustiça. Não podemos sufocar a verdade da palavra, porque senão a ira de Deus se revela. Nós temos que nos arrepender. Então, aqui tem uma outra visão. Eu tenho que perceber que aquilo que eu faço, mesmo conhecendo a verdade, gera desdobramento no reino espiritual. E aí nós falamos aí que no capítulo 1, eu não vou entrar em detalhe no total, mas se você ler o capítulo 1 inteiro, a perversidade, a maldade humana era tanta. Né? Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o que não é diferente dos dias de hoje, no capítulo 1 ele fala que foi tão perverso o coração dos homens, que até homens conhecedores da verdade, porque ele está escrevendo para a igreja em Roma. Está escrevendo para pessoas que conhecem a palavra. Até esses homens mudaram a forma sexual de agir. Até as mulheres mudaram a sua forma sexual de agir. A forma íntima mesmo, ele está falando de homossexualismo. Entre N outras perversões. Né? Também ele fala para a gente aqui no capítulo 2, né? Romanos 2, do versículo 5 ao 9, ele dá um exemplo do que está acontecendo. A gente teve visão bem clara como o coração de Deus estava com relação a isso quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Ele fala assim, mas segundo a tua dureza de coração, está falando do nosso coração, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aí na sequência ele fala, esse justo juiz, né, ele vai fazer o quê? Retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, a visão para nós, pode passar mais um versículo? A vida eterna é aos que perseveram em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade, né? Mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, até aqui, então o que o Senhor fala para nós? Que a gente precisa saber que tudo o que nós fazemos dá desdobramento. Nós lemos o quê? Que há uma ira sobre aqueles que decidem fazer o que é ímpio, o que é incorreto. Eu tenho que dar conta, sabendo que a bondade de Deus vem para aquele que se mantém o quê? Incorruptível. O que é incorruptível?
Eu posso até errar, mas aquilo não pode me corromper. Não é porque eu errei, porque sou ser humano, que aquilo vai virar a minha prática. Corrompeu a minha forma de ser. Corrompeu, rasgou a minha forma de ser, mudou. E aí eu vou virar uma vida de uma prática de pecado porque eu errei. Não, eu não posso aceitar. E ele fala, é uma visão para nós. O que eu aceito vira procedimento. E se virar procedimento, eu vou me corromper. Tá? E ele fala o quê? Que a ira do Senhor virá. Então ele começa assim já nos primeiros capítulos, no capítulo 1, no capítulo 2, sem muitas delongas, já sendo direto. O que Deus vê é isso. Vocês conhecem a verdade, mas estão na prática errada. E isso vai levar vocês a sofrer a ira do juízo final. A justiça vem de Deus. Não viva só como se houvesse essa vida. Lembre-se que há um justo juiz, que é o Senhor, né? E aí, para a gente finalizar aqui, eu queria abrir também, para resumir o que a gente já falou, Romanos 3, 20 e 21. Que diz assim: ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, o que ele quer dizer? Não adianta eu dizer, não, mas eu sirvo na igreja. A obra não vai me justificar. Ainda que eu conheça os mandamentos, se eu estou com meu coração corrompido e até o motivo pelo qual eu faço as coisas errado, Deus sonda o coração, isso não vai me justificar. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Conheço a palavra e eu faço as obras. Mas qual é a motivação do meu coração? Deus sonda o nosso coração, uma outra visão que nós temos que ter. Servo com autoridade. Alguém que reconhece o poder da palavra e o poder de pregar essa palavra. Uma outra visão, reconhecer que se nós estamos errados, se nosso coração está corrompendo, ainda que eu esteja fazendo coisas para Deus, isso não vai me justificar. Amém? E ainda dentro desse mesmo contexto de visões, agora eu saí do capítulo 1, 2 e 3, que nós já passamos, e eu quero entrar aí no capítulo 4. Né? Nós vamos ler a partir do versículo 18. E o que é que fala esse capítulo 4? Eu não vou ler ele inteiro, mas ele fala o quê? Que a visão da fé correta, a fé que age em cima da palavra, traz promessas. Por quê? Qual é o maior exemplo de uma fé que age? Né? Abraão. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele está lembrando para nós de Gênesis, lá da escritura do Velho Testamento. Ele trouxe o quê? Um exemplo de alguém que tem uma visão de fé que traz promessas, traz o resultado. Então, qual é a nossa visão? A nossa fé traz resultados? Aquilo que eu acredito tem trazido as promessas de Deus para a minha vida. Ele fala assim, ó, Abraão, esperando contra a esperança. Ou seja, tudo estava ruim. Como estão os seus dias hoje? Olha a visão. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ele creu e sem enfraquecer na fé. A sua fé é a que traz promessa? Embora levasse em conta o seu próprio corpo, ele sabia que ele estava já idoso, tinha ali suas dificuldades para poder gerar um filho, fisicamente falando. Ele considerava ainda, sendo já de 100 anos... A idade avançada também de Sara, né, que também já não era novinha, o que aconteceu? Abraão tinha a visão de uma fé que traz a promessa. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas pela fé, o que ele fez? Se fortaleceu, dando glória a Deus. E aí, até aqui, eu vou ficar aqui, que deu para a gente entender que Deus quer nos ensinar no capítulo 4 a visão de uma fé que, se agir em cima daquilo que lhe foi prometido, vai herdar a promessa. Então, o que é que a gente já ouviu nos cultos? O que a gente já leu na palavra que a gente não agiu? Que a gente haja, para que a gente possa herdar a promessa que está depois desse princípio. Todas as vezes que a gente recebe uma orientação na palavra, nós vamos receber a promessa. Por exemplo, eu tenho uma promessa que eu recebi porque eu tive fé para obedecer um princípio. Eu tenho um princípio muito forte, honrar o pai e mãe. Eu sou o tipo de pessoa que eu presto muita atenção como eu vou falar com minha mãe, não erguer a voz, ainda que eu não concorde, às vezes eu respiro fundo, assim, falo, mãe, não é bem assim. Ela pode falar como for. Eu não vou desonrá-la. E se eu puder fazer algo para ela, eu não vou encurtar o meu braço, porque eu tenho um princípio, honra de pai e mãe. Eu creio que quem honra o pai e a mãe, a palavra diz que viverá bem sobre a terra, seus dias serão prolongados e prosperará. Entre todos os outros princípios, eu tenho um princípio forte. Se eu ver algo que eu posso fazer de bem, a palavra diz, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, o que eu faço? Eu faço o bem quando eu posso. Eu vendo a necessidade, eu não posso fazer de conta que eu não vi, porque a palavra diz que é pecado. Por que eu faço isso? Para não pecar contra Deus. Então, é isso que está ensinando Abraão. Crer, uma fé que gera a promessa. Eu quero abrir também com vocês
o livro de Romanos 5. Estou falando rápido, mas os versículos estão indo aí. Você depois pode assistir de novo e ir mais devagar e anotar. Romanos 5, do versículo 1 ao 5. É uma outra visão. Qual é a visão? É a visão da fé que produz paz. Então, no 4, nós aprendemos que tem uma fé que produz promessas. A fé que eu ajo em cima do que me foi falado produz promessas. Abraão saiu da parentela, obedeceu a Deus, creu na promessa de ser como as estrelas do céu, a sua descendência, o que Deus fez ainda com 100 anos, deu Isaac. E agora eu vou falar para vocês sobre uma outra visão. Eu ter fé, a fé que justifica a gente e nos traz paz. Ele diz assim, justificado, pois, mediante a fé. Olha o que acontece conosco, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse contexto, o que o apóstolo Paulo está falando? Né? Ele está falando, ó, por intermédio de quem nós obtivemos acesso pela fé. Acesso ao que? A graça na qual nós estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Pode tirar até aí. Então, Romanos 5, ele nos ensina o quê? Que nós podemos ter uma fé que produz paz. Então, esses primeiros 5 versículos, eles falam dessa fé. Se eu creio que Deus é comigo, se eu creio que as Escrituras são verdades, o apóstolo Paulo está falando com Roma. Se você crê que Deus, tudo que Ele colocou, vai acontecer, que Deus é imutável. Nós mudamos, envelhecemos, mudamos de opinião, mas Deus não. O que vai acontecer? Nós vamos ter paz. Por isso que o oposto da fé é a dúvida. E o que a dúvida faz? Tira a paz. Então, nós estamos a uma outra visão. Eu tenho que ter uma fé que me traz paz. Se Deus falou, está falado, né? Tem até um louvor infantil que ele fala, se Deus falou, está falado, vou fazer o que Ele mandar. Se Deus falou, vou obedecer o que Ele mandar. O que é isso? Escritura. Se Deus falou, está falado. E a palavra a gente leu aqui no capítulo 5, que Deus falou, está falado, e essa fé vai me trazer paz, se eu acreditar. Paz. E aí, ainda no capítulo 5, eu quero tratar com vocês uma outra visão, que eu estudei aqui e consegui tirar para vocês. Romanos 5, do 12 ao 21. Bastante versículo. Qual é a visão? A visão é de que o pecado entrou através de um homem. Mas Deus também tira o pecado através de um homem. Olha só. Como é que é isso, pastora? A palavra diz assim, portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte entrou, né? Passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pode passar. Entretanto, reinou a morte desde Adão, né? Qual foi o primeiro homem que trouxe o pecado? Adão. Ah, mas foi a Eva, pastora. Mas a gente está aqui mencionando o homem. O homem representando toda a humanidade. Por isso a gente está falando de Adão. Então, de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o pecado já estava com ele, o qual prefigurava aquele. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é agora o nosso segundo Adão, né? Então, o primeiro Deus criou com o coração de ser perfeito. Pastora, por que você está falando isso? Estou trazendo uma visão para vocês. Não foi Deus que errou ao criar Adão. Deus criou com o coração perfeito. Não foi Deus que errou a nos criar. Deus nos criou para ser perfeito. O problema foi a natureza do pecado que entrou em Adão. Pastor, então o que você quer dizer? A visão é, o problema não é, porque Deus me fez nascer nessa família, porque Deus me fez nascer assim. Não, o problema é a natureza do pecado que a gente aceita em nós. O problema foi quando Adão aceitou essa natureza. Mas ele diz, do mesmo jeito que o problema entrou através de um homem, como nós somos seres humanos, como é que Deus vai resolver? Enviou Jesus Cristo. Ele diz assim, se pela ofensa de um, que foi Adão, morreram muitos no pecado, ele fala que agora a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí ele fala assim, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, até aqui, o que ele diz? Eu não vou até o 21, mas já deu para a gente entender. Ele diz assim, não é
Quando Adão pecou, ele pecou aceitando a oferta de Eva, que foi a oferta de Satanás, e o pecado entrou nele e entrou a morte. Na humanidade inteira. Porque Adão e Eva, eles foram idealizados por Deus para viver uma vida eterna. No meio do jardim do Éden, o que tinha lá? A árvore da vida. Enquanto eles estivessem ali se alimentando da árvore da vida, vida eterna. O problema é que quando eles decidiram se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles abriram espaço para o pecado. E agora eles foram expulsos do jardim do Éden. A gente conhece essa passagem para quê? Para não ter uma vida eterna pecando. O pecado é que gerou a morte. E aí, por que a pastora está falando isso? Que apesar de ter sido uma atitude que gerou a morte, o homem que veio, que é Jesus Cristo, agora como o segundo Adão, não a criação que veio para destruir todo o restante, mas a criação que veio, o próprio Filho de Deus Pai, para salvar todos os restantes, esse homem que é Jesus Cristo, ele não só justifica o pecado de Adão, é isso que está falando, não só uma ofensa, ele justifica todas as ofensas. Qual é a visão? Não há nada que através de Jesus não possa ser perdoado. Adão caiu por um pecado, mas todos os pecados agora são lavados através de Jesus Cristo. Ou seja, o poder da graça é muito maior do que o poder do pecado. Amém? Então, essa é a visão, porque às vezes Satanás quer trabalhar em nosso coração, dizendo que a gente tem algo que não pode ser perdoado. Não é verdade. Nós acabamos de ler aí no capítulo 5, do verso 12 em diante, que o Senhor tem sim para nós uma justificação eterna, uma justificação poderosa através daquele que é justo, Jesus Cristo, o segundo Adão, a segunda criação humana que Deus manda, só que agora manda sim o próprio Filho para morrer por nós, nos justificar. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. Romanos 6, do 1 em diante, capítulo 1. Qual que é a visão aqui? A visão que nós temos aqui no capítulo 6 é a visão de que a retidão está em viver a palavra. Não é de falar. Não é de você muito querer expressar através das suas palavras. A retidão, ou seja, a santificação. O pecado entrou através de Adão. Jesus veio para nos purificar. Ele nos limpou, mas me manter limpo vem das minhas ações, não só do meu discurso. Ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? Por que, pastora, que a senhora está falando que a retidão, a limpeza, tem que ser pelas minhas atitudes? Porque tem gente que acha o seguinte, então tá, Adão pecou e trouxe o pecado para todos nós e gerou a morte. Um monte de gente tentou fazer tantas coisas para salvar a humanidade, os juízes, os profetas, os patriarcas, os reis, os sacerdotes, mas no final das contas, quem conseguiu mesmo nos levar de volta a Deus foi Jesus, que é o único mediador que existe. Muito bem. Então, agora que Jesus morreu pelos nossos pecados, como a pastora leu lá no capítulo 5, então isso significa que eu posso pecar quando eu quiser? Porque agora Jesus morreu pelos meus pecados. Então, é simples. É só eu fazer o quê? Eu pecar quando eu quiser, que a graça dele vai me lavar. Aí volta lá o versículo para mim, por favor. Romanos 6, 2. De modo nenhum. Essa é a minha resposta. É a visão de Deus. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Jesus morreu para nos limpar do pecado. Quando a gente aceita Jesus, nós estamos dizendo, obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício, eu também morro para o pecado. Segue o versículo. Olha o que diz o 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte. Será que nós não entendemos que o sacrifício que Jesus fez gera para nós o direito de ser chamado filho de Deus, e que quando eu me batizo, lá está escrito Marcos 16, 16, quem crê o quê? Na palavra. Quem crê na palavra, faz o que diz a palavra, não só ouve. Quem crê na palavra e for batizado será salvo. Ele está dizendo, por um acaso, então quando a gente está sendo batizado, vai se tornar membro de uma igreja, a gente vai ignorar o sacrifício de Jesus, dizendo, agora eu me batizei, Jesus morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser, é só pedir perdão que ele vai me lavar. Então está fácil. A graça é isso. Eu fiz um monte de coisa errada e Jesus me lavou agora porque eu aceitei Jesus e me batizei. Então agora é só ficar na igreja e continuar fazendo. Não, ele está dizendo, não faça isso. Não ignore isso. Isso está errado. Olha a visão. Não use a graça desse jeito. Vamos seguir então. Então, onde é que está escrito, pastora? Que eu não posso viver como eu quero, que viver em retidão é viver na palavra e não ignorar o sacrifício de cruz? Romanos 6, do 1 ao 14. A pastora não vai ler, mas a escritura é essa. Romanos 6, do 1 ao 14. Não vou ler tudo. Ok. Eu quero abrir agora com vocês Romanos 7.
Romanos 7, do 7 em diante. Isso. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pode continuar. Mas o pecado, vamos prestar atenção. Olha o que o pecado fez. Tomando ocasião, ou seja, se aproveitando pelo mandamento, ou seja, pela lei, o que Deus disse para não fazer, o pecado se aproveitando do que Deus disse para não fazer quando Moisés escreveu os mandamentos. Olha o que o pecado faz. Despertou em mim toda sorte de consciência. O que é isso? Toda vontade de fazer o que é errado. Por quê? Sem lei está morto o pecado, né? Se não tem algo para julgar, o pecado não é nada. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas agora, sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. Pastora, você está maluca? O que você está falando? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo me tornou para a morte. Pode seguir mais um pouquinho. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Então, o que é que quer dizer esse capítulo 7? Pode tirar aí o versículo, quem anotou 7, capítulo inteiro, e essa parte que fala muito sobre a gente entender a diferença da força do pecado em nós através da lei. Olha só, qual é a visão que tem aqui nesse capítulo? Eu acho incrível isso aqui. Vocês sabiam que existe uma coisa que se chama não imperativo? O não imperativo é o seguinte, a mãe usa muito isso com crianças pequenas. O não imperativo é você dizer assim, não pode ir ali que você vai tomar um choque. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste com os seus filhos, mas os meus 2 filhos que eu disse, não vá ali que vai tomar um choque, o que foi que eles fizeram? Esperaram virar as costas e foram. O que o apóstolo Paulo percebeu e escreveu nesse capítulo 7? Quando Deus criou o homem estava indo, né, de muito bem, até que entrou o pecado. Quando entrou o pecado, bagunçou tudo, expulsou Adão e Eva do paraíso, e aí Adão e Eva vai constituir aí as gerações. As gerações vêm se bagunçando, até que chega um momento que Moisés sobe no monte e tem o quê? Uma direção de Deus para poder conduzir as pessoas. Só que ao invés das pessoas entenderem que bom, era uma bagunça, cada um fazia como achava, e agora nós temos mandamentos, nós temos direções. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí segue, né? Não cobiçarás, não matarás, não roubarás, vai guardar o sábado. Os 10 mandamentos. Ao invés de ter alegria no coração, como que as pessoas receberam os mandamentos? Receberam os mandamentos e a lei que foi escrita no Velho Testamento, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, toda essa lei do Pentateuco, do Velho Testamento, as pessoas olharam e falaram, isso aqui é como se fosse uma disciplina. Nós temos que seguir isso. Só que a partir do momento que eu dei um não pode fazer, não faz, como uma disciplina, é a lei. O que aconteceu com as pessoas? O apóstolo Paulo está trazendo visão no capítulo 7. Ele fala assim, a partir do momento que me disse, não cobiçarás, o não imperativo, não pega na tomada, automaticamente o pecado entrou em mim e falou, pega na tomada. Por quê? Porque o não imperativo gera nas pessoas um negócio que chama sim neurótico. O não como um mandamento de disciplina, a lei como uma disciplina, ela gera o desejo profundo de fazer o contrário. A partir do momento que você tem as regras, vamos assim dizer, com o olhar de que é uma disciplina, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Você vai começar a fazer tudo errado, ou boa parte. E se você não fizer errado, você vai obedecer só para não ser castigado, mas no fundo do seu coração você queria fazer. E como Deus sonda o seu coração, o que ele fala? Que quando a palavra de Deus é encarada como eles estavam encarando, como uma lei para o castigo e não para a salvação, as pessoas estavam mais preocupadas. Se eu não cumpro a lei diante dos homens, eu vou para o inferno, do que eu cumpro a lei porque Jesus morreu por mim. Porque Jesus me ensinou que a lei é bom, que eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor, porque isso me traz paz. Eu cumpro porque Deus me ama. Então, o que aconteceu? Por conta disso,
nós acabamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Encaramos a palavra de Deus como uma lei a ser seguida. E mas não é uma lei para eu pegar aquilo como um jugo religioso e fazer só para que os outros vejam o que eu estou fazendo. É uma lei que deve ser vista com amor. E aí o que acontece? Por causa que o homem endureceu o coração e encarava a lei somente como realmente uma disciplina, se você lê os livros do Velho Testamento, você vai ficar horrorizado. Eles dão regras. Você fala, como que as pessoas se sujeitavam a viver dessa forma? Aonde até, por exemplo, se uma mulher fosse abusada e ela estivesse na cidade, ela sofreu o abuso, mas ela seria apedrejada e o homem não. Por quê? Porque ela estava na cidade tem muita gente, e aí ela poderia gritar. Está escrito no Velho Testamento. E aí ela não gritou para ninguém salvar ela. Então é como se ela quisesse consentir o abuso. Agora, se a mulher no Velho Testamento fosse abusada no campo, aí sim ela ia ser o quê? Cuidada, e o homem que abusou ia ser castigado. Também não ia ser morto, mas ia ser castigado. Por quê? Porque no campo ela não tinha para quem gritar. Mas que lei é essa que criaram e colocaram lá? É a lei dos homens. Por que Deus deixou que fosse colocado leis dos homens no Velho Testamento para funcionar sobre os homens? Por quê? Porque os homens queriam leis sobre eles, queriam jugo. Mas Deus sabia que não ia funcionar. Tanto sabia que depois ele vai enviar Jesus. Para que a gente venha, assim, obedecer agora os mandamentos de Deus, são os 10 mandamentos, e a lei segundo a graça, que não tem nada a ver com essa lei de jugo, de peso que era colocada. Pastora, entendi. Então é por isso que a gente tem que saber discernir o que é ser um cristão e o que é ser um religioso. E eu tenho que analisar o contexto que acontecia lá no Velho Testamento, quando tinha esse tipo de lei que eu acabei de falar para vocês. Era por quê? Porque o contexto era esse. As pessoas eram religiosas. E o próprio Deus deixou que o coração delas endurecesse, a perversidade delas fizesse essa lei valer. Olho por olho, dente por dente. Arranca a mão. Hoje em dia não é assim. Sofremos as consequências? Sofremos as consequências. Mas nós sabemos mais que isso, que nós não vamos pecar, não é porque vou arrancar nossa mão. Eu não vou roubar, não é porque vou arrancar minha mão. Eu não vou roubar, porque roubar não agrada o coração de Deus. Quem veio para matar, roubar e destruir é o inimigo, não é Deus. Ele não ensinou isso, e nós, como filhos de Deus, vamos fazer aquilo que o Pai nos ensinou. E aí o apóstolo Paulo traz essa visão linda para nós. Cuidado, para não usar as coisas de Deus como proibições que são para você um sim neurótico. Eu vou ter que fazer, porque é proibido, é mais gostoso. Trabalhe o seu coração, trabalhe a sua alma. Onde está escrito isso, pastora? Romanos capítulo 7, do 7 em diante até o 25. Mais precisamente ali no miolo do assunto está do 7 até o 11. Capítulo 7, do 7 ao 11. Amém? Agora eu quero ir para Romanos 8. Romanos 8 é o capítulo de Romanos que eu mais gosto. Porque depois que a gente fala tanto de consequência do pecado, de a gente encarar a lei porque a gente quer obedecer, mas na verdade nós não quer, porque é legal fazer o que é errado, e dentro de nós o pecado trabalha assim, ele aproveita da situação para fazer a gente fazer o que é errado só porque é lei, porque tem que ser daquele jeito. As pessoas falam, não quero ser crente, porque crente não pode fazer nada. É porque eles estão embaixo só da lei. Eles não conheceram a graça e entender que eu sou livre para fazer tudo. Mas eu não faço porque eu amo tanto Jesus. Ele me ensinou com tanta graça o que vale a pena, o que não vale. Eu amo tanto ele, eu sou tão plena nele que eu não preciso fazer nada disso. E aí, por que eu gosto do capítulo 8? Porque Romanos 8, ele fala o quê? A visão da vitória do cristão contra o pecado. E ele ensina para nós como é que você vai vencer o pecado. Não é encarando a Bíblia como uma lei. Que ela é, mas não uma lei de disciplina, de castigo, de julgo. É você trazendo a palavra agora, regada pelo Espírito Santo. Quando você lê a palavra com o convencimento do Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que te convence, não a letra sozinha, como uma lei de disciplina, que coloca julgo, que coloca peso, é outra coisa. E aí, onde é que está escrito isso, pastor? Eu queria ler Romanos inteiro, porque eu gosto todinho de Romanos. Mas eu vou ler aqui para vocês. O capítulo 8 fala inteiro sobre essa visão de como vencer o pecado através do Espírito Santo, como você usar a lei, que é a palavra, regada pelo poder do Espírito Santo. Mas eu vou ler aí Romanos 8, 26. Você depois lê o capítulo inteiro, tá? Romanos 8, 26, pode colocar para mim. Olha que coisa mais linda que diz a palavra. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos
orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, assim, a primeira coisa que tira um peso é que... Eu vou continuar lendo daqui a pouquinho, mas vamos lá. A primeira coisa que tira um peso aqui, a visão de vencer o pecado através do Espírito Santo é... O Espírito Santo sabe que a gente é fraco. Sabe que quando coloca uma regra, que você encara o que está sendo ensinado como uma regra, o que deveria ser não vira um sim neurótico. E você quer fazer só para contrariar, porque o pecado aproveita disso. Ele desperta em você a possibilidade de gerar um bem-estar através daquilo que é errado. O Espírito Santo sabe. Nós acabamos de ler, o Espírito reconhece a nossa fraqueza. Isso é bom, porque eu estou lidando com alguém que sabe que eu não consigo sozinho. E não me julga por isso. Conhece a minha natureza, que vem de Adão, minha natureza caída. E aí, o que diz aqui? Vamos continuar. Então, a pastora leu 26. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, olha só. Então, ele está falando o seguinte, o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas. E é papel nosso sondar o nosso coração. Não é esse livro, mas tem um livro que diz o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, ele está falando, aquele que sonda o nosso coração. Volta lá para mim, por favor, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, olha só, ele sonda os nossos corações. E ele sabe qual é a mente do Espírito. Ao mesmo tempo que ele reconhece as nossas fraquezas, ele sabe qual é a vontade do Espírito, né, que é a vontade do Espírito Santo. E aí, o que ele vai fazer? O Espírito Santo, ele fala assim, eu reconheço as fraquezas, mas eu sei qual é a vontade de Deus, porque eu sou o Espírito Santo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai interceder pelos santos. Ele vai falar assim para Deus, o Espírito Santo vai levar nossas dificuldades e vai nos ajudar a romper. Então, quando eu oro, que eu falo, Espírito Santo, eu reconheço que eu tenho dificuldade em tal área. Ainda antes de estar aqui com vocês, eu conversei com um grupo que ora por mim, falei, ore por tal área que eu estou com dificuldade. E eu reconheço diante de Deus que eu tenho dificuldade nessa área. O que o Espírito Santo faz? Leva para Deus. Vamos lá, qual que é a visão? Como é que eu vou vencer então o pecado? Pode continuar. Sabemos que todas as coisas, olha só, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só, ele traz uma visão. Como é que você vai vencer o pecado? Sabendo que você tem fraqueza, mas que o Espírito Santo, se você reconhecer que precisa de ajuda, leva a sua petição diante de Deus. E sabendo que mesmo as coisas ruins que te aconteceram, as suas fraquezas, as coisas que você não soube lidar antes, vão ser para o seu bem. Porque agora o Espírito Santo vai te ajudar a conduzir isso como uma lição que você passou e que você vai usar isso como uma força para não cair mais. O conhecimento prático, aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque eu sei que não é bom. Isso é o conhecimento prático, chama sabedoria. E quem traz a sabedoria de eu usar tudo para o meu benefício em Deus, segundo o propósito que Deus me chamou, é o Espírito Santo. Senão eu vou ficar ruminando o passado dos meus erros. E eu vou ficar embaixo de culpa, vou ficar embaixo de condenação. E a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser de errado. Só quer dizer que o que eu fiz, uma vez que eu reconheci, arrependi, mudei, entreguei para Deus e mudei a minha forma de agir, não pode mais pesar em mim. Não pode mais ditar quem eu sou a partir do momento presente para frente. Amém? Então é isso que o capítulo 8 fala. É poderoso. Eu gostaria que vocês lessem tudo. Lessem o 8 do 1 ao 39 e vissem como o Espírito Santo de Deus, ele cuida de nós, ele intercede por nós, ele leva as nossas petições, ele renova a nossa mente, para que a gente possa o quê? Entender o propósito de Deus para nós. A partir de agora, não mais o nosso passado, mas sabendo que eu também não posso sair pecando. Muito bom. Romanos 9, agora. Qual é a visão que tem em Romanos 9? Eu vou abrir no capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, a visão é a seguinte. De que nenhuma pessoa, guardem isso com a pastora. Ah, mas o Espírito Santo intercede, mas eu acho. Nenhuma pessoa tem direito de questionar a vontade de Deus. Ainda que você coloque diante de Deus algumas coisas que você queira, você não pode questionar a resposta. Porque a palavra diz, essa é a visão da palavra. Romanos está sendo ensinado, nós estamos sendo ensinados. Quem és tu, ó homem? Homem aqui é a humanidade. Para discutir com Deus. Por que nós achamos que nós podemos discutir com Deus sobre as suas decisões? Porventura, agora,
Olha a visão, olha, identifique quem é você e quem sou eu. Porventura, pode o objeto perguntar para quem o fez, por que você me fez assim? A Escritura está comparando a gente a algo. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O que ele quer dizer? Deus é que escolhe como que nós vamos ser constituídos. Deus é que escolhe em que família que nós vamos nascer. Não adianta a gente questionar, Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu estou em tal situação? Por que eu não consigo tal coisa? Não. Nós temos que examinar, porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Se o Senhor permitiu que algo que aconteceu com você não foi bom, Deus tem um propósito. A palavra que compara a pessoa que tenta questionar Deus nos seus propósitos como um objeto que tenta questionar, como se esse púlpito de acrílico dissesse à fábrica de acrílico, por que você me fez um púlpito de acrílico? Ele vai ter resposta da fábrica de acrílico? Não. Então, nós não devemos questionar a Deus, porque Deus tem propósitos mais altos que nós podemos compreender. E eu quero te desafiar aí a você ler o capítulo inteiro, Romanos 9, do 1 ao 36. E essa parte que foca bem isso, que nós não devemos questionar a forma como Deus age. Nós devemos aceitar em nosso coração, entender que há um propósito maior, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28 e em Romanos 9, 20, 21. Depois você assiste mais devagar e anota as referências. Amém? Vamos seguir. Uma outra visão, Romanos 10, 17. Outra visão para nós, Romanos 10, 17, diz assim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Visão de que a fé é gerada sobre a pregação da palavra de Cristo. Por isso que nós estudamos, por isso que nós cremos na palavra. Porque assim a fé é gerada em nosso coração. Mas não é só de ouvir, é de ouvir e fazer. Então, se eu questionava, Deus, por que isso, por que aquilo? E a pastora acabou de ler em Romanos 9. Quem é você, homem, para questionar Deus? O que eu tenho que fazer agora? A partir de agora que eu tomei conhecimento dessa verdade, dessa visão de Deus, não questiono mais. Quando meu esposo esteve no hospital, internado, eu não questionei. Meu Deus, porque ele podia ser outra pessoa ruim. Senhor, porque o Senhor permitiu, não questionei nada. A minha oração com Deus foi uma só. Senhor, eu amo meu esposo, eu gostaria muito de criar os meus filhos ao lado dele. Eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Eu creio que se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar ele rápido da UTI. Contudo, eu reconheço a soberania do Senhor e o teu poder. E eu sei que se o Senhor o levar, é porque ele está pronto para estar contigo. E eu só te peço, me ajuda na minha fraqueza. De ser esposa, de ser mãe, de ser jovem, de criar meus filhos sem ele, a prosseguir dentro do teu propósito. Eu continuo te amando. Eu não nego o Senhor na minha fé. Eu continuo crendo que o Senhor é comigo. Eu sei que vai doer, mas eu estou disposta a passar isso contigo. Diante do Senhor eu orei assim. Sabe o que aconteceu comigo? A fé que traz paz. A paz veio sobre o meu coração, porque eu não questionei. Então está aqui para nós. Romanos 10, 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir. Por quê? Porque eu ouvi a palavra quando eu orei assim. Eu orei na palavra, porque a palavra diz que o Senhor é soberano. Sabemos que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que tudo é possível que crê, que ele tem o sim e o amém, que os planos dele são mais altos. Sabemos todas essas coisas. Mas eu tive que fazer o quê? Jogar a palavra em fé para mim mesma e descansar meu coração. Pastora, você não chorou? Chorou. Você não ficou um pouco preocupada? Fiquei. Mas eu orava assim, e isso trazia paz. Amém? Então, essa é a visão da fé que age sobre o que ouve. Romanos 10, 17, capítulo 10, fala sobre isso. Eu quero ler com vocês também Romanos 11, versículo 9. Qual é a visão aqui? A gente entender que nós somos improváveis. A visão é, você é improvável. Eu também. Vou explicar por quê. E diz Davi, torne-se-lhes à mesa um laço de armadilha e um tropeço em punição. Pode continuar. Escurece-lhe os olhos para que não veja e fique para sempre curvado às suas costas. Meu Deus, quanta coisa ruim. Pode passar. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pelas suas transgressões veio salvação aos gentios.
Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Mais um, por favor. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, e eu glorifico o meu ministério. Aqui é o apóstolo Paulo falando, vou explicar já já. Pode passar mais um? Para ver se, de algum modo, eu posso incitar à emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se de fato, de terem sido eles rejeitados, trouxeram reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Mais um? Se, porém, algum dos ramos foram quebrado, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira. Mais um? Não te gloriareis contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? O que o apóstolo Paulo está falando aí nesse capítulo 11? O começo do capítulo 11, não vou ler, mas no versículo 4 e 5 ele fala assim, ó, sempre haverá um remanescente. O que é um remanescente? A visão. Sempre vai ter um, meus irmãos. A igreja nunca vai acabar. Sempre vai ter um remanescente, até a vinda do Senhor Jesus. Como que é o remanescente? Pode todo mundo morrer, pode acontecer perseguição, mas vai ter sempre uma voz lá. Elias, quando achou, está falando aí em Romano, mas nós não vamos abrir, que Jezabel tinha matado todos os profetas, só tinha sobrado ele, ficou com medo, se escondeu na caverna, desesperado, pediu a morte para Jesus, para Deus, no caso, né, que Jesus não tinha vindo ainda. O que foi que Deus falou? Elias, sai daí, larga a mão, ainda tem mais 7.000 profetas que estão também na mesma fé que você, não morreram todos, sempre tem um remanescente. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero dizer que nós que somos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Nós não fomos escolhidos inicialmente. Deus enviou Jesus para os judeus, para o seu povo, mas o seu próprio povo, preso na lei, a lei da disciplina, a lei da religião, a lei do castigo, não quis aceitar a graça de Jesus, através da sua morte e cruz. Não quis aceitar que alguém poderia morrer pelos seus pecados e que eles pudessem exercer o comando da lei, não como um comando, mas por amor. Como os judeus não aceitaram, alguns aceitaram, mas a maioria se fechou para Deus, através da vinda de Jesus. O que foi que Deus fez? Pegou os gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Improváveis. Não somos judeus, não nascemos em Israel, estamos num país tropical, estamos aqui. Muitos de nós não somos crentes de berço. Eu não sou. E aí o que é que Jesus faz? Ele chama nós de ramos. E ele fala assim, será que esses daí que era tão ruim, antes de estar comigo, é isso que estava lendo para vocês, que era tão mequetrefe, será que agora comigo não vão dar testemunho? Claro que sim, porque agora eu vou pegar eles, vou enxertar. Lembra disso. Grava isso. A gente não merece ser salvo. Nós não merecemos a graça. Mas sabe o que Jesus fez? Olhou os improváveis, que somos nós. É isso que está escrito aí no capítulo 11. Pegou gente e trouxe para ele, que é a videira. A videira é a planta, né, que dá a uva, a videira verdadeira. Ele é a raiz de Judá. Ele é a videira verdadeira. O que ele fez? Pegou gente que estava lá caído no chão, árvore cortada, ramo velho, morrendo, grudou nele, enxertou. Quando ele enxertou a vida de Jesus, a gente aceitou Jesus, batizou e decidiu seguir a palavra, andar no corpo de Cristo. Quando a gente enxerta nesse Jesus, o que acontece com a gente? Os nossos ramos glorificam o seu nome. Só que o que ele diz? Toma cuidado, para você não achar que tudo que você está fazendo aí na obra de Deus, Maruza, você está ensinando aí no estudo bíblico, toma cuidado, para você não achar que essa habilidade veio de você. Lembre, você foi enxertada. Essa habilidade não veio do ramo, essa habilidade vem da raiz que está em você. Amém? Essa é a visão do capítulo 11. Fantástico. Capítulo 12. Estamos quase acabando, Romanos. Capítulo 12, versículo 2. Diz assim. Fala sobre o quê? A visão do quanto a nossa conduta influencia a nossa fé. A visão do quanto, como eu ajo, influencia a minha fé. Não adianta eu falar que faço e não faço. Olha só. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Experimentar fala de falar? Não, experimentar fala de provar, de uma ação. Então ele fala, não se conforme com as coisas deste mundo. Renove a sua mente através da palavra, para que você possa agir, experimentar o quê? A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vou continuar lendo. E aí ele diz assim,
Lembra que é o que eu estou fazendo? Da visão que a nossa conduta traz. Pode passar o 3. Porque, olha o que ele está falando para nós. Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que você não pense de si mesmo, preste atenção na sua conduta. Eu tenho que prestar atenção na minha conduta. Não pense de si mesmo além do que você convém. Ou seja, não se cresça, não. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, mas eu tenho muita fé, acontecem milagres, o outro não tem. Não, glória a Deus pela sua vida. Pense de você com moderação. Se você tem fé, glória a Deus pela sua vida. Se acontece milagre na sua vida, graças a Deus. Se você é usado e ousado, graças a Deus. Ah, se você tem dom, você tem facilidade de ensinar, graças a Deus. Se você louva bem, graças a Deus. Se tudo vai bem na sua família, graças a Deus. Ele está falando, não pense de você mais do que realmente você é. Porque o que você tem vem conforme a medida da sua fé. Da fé em quem? Em Deus. E a fé não é sobre quanto eu falo, é sobre quanto eu ajo do que me ensina. Quanto mais eu ajo em cima do que me ensina, mais fé eu tenho. E mais fé eu tenho, mais milagre acontece. Mais eu sou usado. Só que isso não é para me gloriar. Ele fala assim, cuidado com a sua conduta. Cuidado como você pensa sobre si mesmo. Então, aqui, essa parte de Romanos 12, aí o início aí do 2 até o 5, eu não vou ler, fala basicamente para a gente tomar cuidado do nosso coração, cuidado com a nossa conduta, porque às vezes a gente está indo muito bem, e aquilo vai enchendo o nosso coração, encheu o coração, encheu de orgulho, encheu de soberba. A palavra diz que Deus abate os orgulhosos, tira a soberba, e como que ele abate? Ele deixa cair. E aí a pessoa se dá conta que ela não era nada sem Deus. Só que às vezes é tarde, e às vezes a queda é tão grande que quebra tanto que ela não consegue se reconstruir, porque ela não tem humildade para voltar, pedir perdão e começar de novo. Então, cuidado com a sua conduta, cuidado com o seu coração, cuidado. Se você é muito abençoado, glória a Deus. Se você não é ainda, é porque talvez você não está exercendo a sua fé como Deus quer que você exerça. Não questione Deus, exerça a sua fé. O que é exercer a fé? É exercer a prática da palavra. É o que é falado, tem que ser feito. Muito bem. E aí eu quero ler também ainda na questão de conduta, que afeta a sociedade, quem está em volta de nós. Então, não é só eu tomar uma outra visão. Não é só eu tomar cuidado como eu me vejo. Cuidado para não me ver de mais e nem me ver de menos. Porque se eu me vejo de menos, eu não acho que sou capaz. Se eu me vejo de mais, eu acho que sou muito capaz, Deus tem que parar de me usar e eu sofro as consequências da minha soberba. Muito bem, eu esqueço que eu sou ramo, penso que sou raiz, penso que as coisas vêm por causa de mim, dá ruim. E aí tem uma outra conduta, que é a conduta com os outros, com quem está em volta de nós. Né? E a sociedade aqui fala muito que, no capítulo 13, então Romanos 13, a partir do versículo 1, ele fala, toma cuidado com quem está em volta de você. Às vezes a gente acha que a gente pode tudo. Não. Olha o que diz assim, todo homem esteja sujeito à autoridade superior. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Pode passar mais um? De modo que aquele que se opõe à autoridade, olha que coisa, se eu me oponho ao meu professor, se eu me oponho ao que meu pai fala, se eu me oponho ao que meu marido está pedindo, que está dentro da palavra, desde que seja algo que está dentro da palavra, se eu estou me opondo a fazer, eu não estou me opondo só àquela autoridade. Ah, não vou fazer a prova, eu vou dar um jeito. O que diz a palavra? Nós temos que ser honestos, nós temos que ser retos. Não tem que dar jeito. Ah, não vou pagar um imposto. O que diz a palavra? Daí de César que é de César. Vou colocar uma informaçãozinha aqui no meu imposto de renda. Que é... Não, eu estou sonegando para o governo federal, que é uma autoridade sobre mim. Quando eu vou contra ele, eu não estou indo contra... mas o governo rouba, mas Deus não rouba. E Deus ordenou que a gente fizesse o que é certo. E quando eu vou contra uma autoridade, eu vou contra quem? Eu vou contra o próprio Deus. E aí ele fala muito mais. E os que resistem... Aí, dentro daquilo que Deus ensina, que é respeitar o que as autoridades colocam, tem que andar com carta de habilitação, tem que andar com carro, com documentação. O que vai acontecer com você? Você vai trazer sobre si condenação. Se você está errado, a consequência é condenação. Ah, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos também. Só que eu tenho que me sujeitar às leis e às autoridades. É princípio. Se o princípio da Bíblia diz isso, é isso. A visão é essa. E a gente não pode ficar reclamando depois que as coisas são ruins para nós. É a gente que não está fazendo os princípios. Amém? Então, aí o nosso capítulo 13, ele fala muito sobre isso. O 14. O capítulo 14 de Romanos, eu vou dar uma lidinha do 1 em diante. Não vou ler tudo, mas eu quero que você leia tudo depois, para você ver se eu estou falando a verdade, né? Todos os capítulos que eu li, você vê lá se estava realmente tratando esse assunto. Diz assim, visão do cuidado que devemos ter em influenciar os mais novos na fé. Então, não é só sobre mim, que eu tenho que tomar cuidado na minha conduta, não é só sobre as autoridades e a sociedade, o que ela espera de mim, também eu tenho que tomar muito cuidado sobre os mais novos na fé. Vamos ler Romanos 14, 1?
Diz assim: acolhei ao que é débil. Débil aqui não é débil mental, tá? Não é questão de mentalidade. A palavra aqui, nessa tradução, débil quer dizer novo, debilitado, precisa de ajuda. Tipo um bebezinho que nasce, ele é debilitado, você sabia? Por quê? Porque se eu pegar um bebezinho que nasce e deixar ele aqui no chão 3 dias, ele morre. Porque ele vai ficar fazendo xixi, vai desidratar, não vai comer, e aí ele pode entrar no estado de inanição, porque ele precisa do leite, do colosso. Então ele fala assim: acolhei o que é novo na fé. Aí ele fala: mas você não acolhe para discutir opiniões, para jogar um monte de coisa em cima dele agora. Pode passar, por favor, mais um. Por quê? Um crê, por exemplo, ele é novo na fé. Aí ele crê que ele pode comer de tudo. Mas o outro crê que só pode comer legumes. Então você não vai questionar ainda a forma de vida dele, porque ele é novo na fé. Ele vai aprender o que pode e o que não pode, de acordo com o quê? Com o tempo de vivência com os mais velhos da fé. Pode passar mais um pouquinho. Ele está dando uma visão para nós. Olha, ele fala assim: ó, quem come não despreze o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. O que ele quer dizer? Ele usou um exemplo de comida aqui. Eu acho que lá eles ficavam julgando muito, sabe? Você é vegano? Nossa, mas por que você é vegano? Porque a Bíblia diz que eu posso comer os animais. Ah, você come os animais? Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que zelar pelos animais. Você não é vegano? Então, aí, talvez ele estivesse dando exemplo, porque naquela época as pessoas estavam questionando muito os modos de se alimentar. Se a gente seguir nos outros modos, ele também vai falar: toma cuidado, porque você vem com ferro e com fogo, é novo na fé. Às vezes, um novo na fé cristã, no evangelho, na igreja evangélica, vai entrar na igreja e vai fazer o sinal da cruz. Eu já presenciei. Entrou na igreja, terminou o Pai Nosso e fez assim. Aí eu vou chegar nele e falar: sangue de Jesus tem poder. Sai espírito da religião. Não. Eu dou uma risadinha por dentro e falo: Senhor, me dá uma graça especial. E aí vai fazendo o sinal da cruz, vai fazendo o sinal da cruz. Mas uma hora ele vai olhar para o lado, vai ver os mais velhos na fé e fala: ninguém faz sinal da cruz aqui, gente. Aqui eles falam assim: vamos orar, eles não falam vamos rezar. Aí entra uma pessoa que é da Umbanda e o guia para ela é a entidade que protege ela. Para nós, nosso guia, a nossa direção é o Espírito Santo de Deus. Aí ela vai entender que não são entidades, que há um só Espírito que testifica, que nos guia o caminho. Com o quê? Com o tempo, com o amor. Então ele fala: toma cuidado com a sua postura, que às vezes você acha que o que você faz para todo mundo é natural. Não é, não. Para o novo na fé, ou para aquele que está enfraquecido, que veio, mas não se firmou, saiu, não está desigrejado, talvez algo que para você é muito natural, para ele não é. Então, não julgue para que não seja julgado. Você também não tem perfeição. Não é um modelo de regras, lembra? É a lei segundo a graça, segundo o amor de Deus. Não é que eu vou aceitar tudo, mas eu vou acolher e vou trabalhando em amor para aquelas coisas saindo. O legalismo tira muita gente da igreja. É isso que ele está falando. Impor, tira, ensina em amor. Amém? Então, o capítulo 14, basicamente, ele trata sobre o acolher com cuidado, como nós vamos influenciar os novos e os fracos na fé. O 15, do 1 ao 13 também. Então, esses 2 capítulos, o capítulo 14 inteiro e o 15, o começo dele, praticamente até a metade, trata de como você deve acolher as pessoas. Vale a pena, leia. Observe as coisas que você pode fazer que pode impactar o outro, a fofoca, a forma de falar, o jeito que você trata nos relacionamentos. Vale a pena aí você discorrer, entrar nesse mundo de Romanos, entender por que Paulo queria trazer tantas visões para a igreja de Roma, o quanto ele sabia que havia potencial naquela igreja. E aí eu estou terminando, faltam só mais 3 visões. A visão da força da oração. Romanos 15, 30. Ainda dentro de Romanos, que no começo fala sobre o comportamento no 15, no 30 ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, o apóstolo Paulo, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito Santo, que luteis, olha a visão, a força da oração, é uma luta. Luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, o que ele está falando? Quando ele chama para orar, ore por mim. Não, é como se ele estivesse convocando para uma guerra. Eu rogo, eu suplico, eu imploro, irmãos, orem comigo e por mim também, com o poder do Espírito Santo, para que a gente lute em oração. Então, qual é a visão? Orar não é uma obrigação. Orar é sim se relacionar com Deus, mas quando eu oro, o poder da oração é como uma luta travada no reino espiritual. A gente luta contra o nosso inimigo. E o nosso inimigo é o mesmo inimigo do nosso Pai Celestial, que é o inimigo das nossas almas, Satanás. Então, dizendo, quando você decide ter uma vida de oração, não porque é uma obrigação que te cansa, que te dá sono, que você não aguenta falar. Não.
ora entendendo o propósito. Quando eu me levanto em oração, eu levanto em relacionamento com Deus. E isso é o quê? Uma luta no reino espiritual, que eu vou vencer juntamente com os meus irmãos que oram. Amém? Então, o finalzinho aí do capítulo 15, do 30 em diante, fala sobre a força da oração. E aí, por fim, chegamos ao último capítulo, Romanos 16. Hoje a pastora está aí, né? Perto de 1 hora, mais ou menos. Mas Romanos 16, capítulo 1, eu não vou ler todos, mas o que é a visão aqui? A visão é, o apóstolo Paulo vai falar de todo mundo que ajudou ele em Roma. E são muitas pessoas no capítulo 16. É uma saudação assim, pensa, ele fala o nome de todo mundo. E aí, por que ele está fazendo isso? Para engrandecer as pessoas? Para elas pensarem mais de si mesmas do que elas são? Não. É para encorajar outros líderes a entenderem que o que eles fazem, talvez, não seja reconhecido de todas as pessoas, mas é muito bem reconhecido no reino celestial. Tanto que é digno de ser registrado na palavra. Aí ele fala lá, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Secreia. Vou ler só um pouquinho, pode seguir mais um pouquinho? Para que as recebeis no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo o que de vós vier e precisar. Porque, olha ele falando dela, porque ela tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Vamos ler mais um. Aí ele fala de outras pessoas. Eu saldo Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Mais um. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Olha ele aqui, ó, recomendando e falando quem é que está com ele. Eu lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios que eram os não-judeus, daqueles igual nós, assim, enxertado. Pode tirar. Pastor, o que você quer dizer com isso? É importante a gente ter a visão da gente. Não é que a gente tem que bater no ego das pessoas, mas a gente precisa encorajar as pessoas. As pessoas que estão conosco, que Deus nos confia, precisam saber que Deus reconhece isso, que nós também reconhecemos o amor que ela tem depositado. Muitos anos eu tive dificuldade de fazer isso, porque eu não queria receber isso, porque eu sabia que fazia mal para o meu ego, então eu achava que eu não deveria falar com as pessoas o quanto elas estão indo bem. Mas não é verdade. Aqui o apóstolo Paulo mostra para nós uma visão. As pessoas têm essa necessidade humana, não de ser reconhecido diante de homens, mas que a gente reconheça em amor, que elas fazem parte de algo que é relevante, que há um propósito de Deus se cumprindo na vida delas. É tipo um termômetro que o corpo de Cristo pode fazer um com o outro. Sabe, você dizer para a pessoa assim, olha, você é muito importante na minha vida. Tal dia você fez isso, e você nem sabe. Para você era algo muito simples, mas aquilo me marcou. Ah, irmão, saí da força. É uma visão que fortalece. É uma visão que empodera, não no poder de você se sentir o máximo, mas empodera em você saber o quanto que Deus é bom e usa a sua vida. Amém? Então, o pastor Paulo está ali, ele gasta o capítulo 16 quase todo dia, ele investe, reconhecendo o trabalho das pessoas que Deus levantou para apoiar ele nessa obra missionária em Roma, e em todos esses anos que ele fez essa obra, indo de lugar em lugar, para poder levar o evangelho, que muitas vezes impediu ele de estar em Roma presencialmente, porque ele estava sendo destacado para outro lugar que Deus direcionou, onde ele colheu ofertas para poder ajudar os judeus que eram cristãos, se converteram, que foram expulsos de Roma. Ele colheu ofertas missionárias e trouxe para dar sustento. Então, ele passa ali o capítulo 16 agradecendo a todos aqueles que cooperaram de uma forma ou de outra, seja com dinheiro, protegendo suas casas, sendo enviados, quase morrendo no lugar dele, colocando a cara a tapa para ele não ser preso, às vezes colocando ele para descer de muros em cestos para salvar. Ele está ali reconhecendo essas pessoas que Deus levantou. E uma coisa importante que ele deixou para o final, mas não menos importante, tudo que ele ensinou para nós, em todas essas visões que tem dentro de Romanos, que a gente precisa ser despertado, foi Romanos 16, 17, 19. Eu vou ler 16, do 17 ao 19. É muito importante. Diz assim, ele sauda, né? É 16 do 17, tá? Por favor, pode passar. 16, 17? Isso. Ele fala assim, ó, rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, presta atenção, notar é presta atenção, se liga. Bem, aqueles que provocam divisões, lembra que ele está escrevendo para a igreja em Roma. Então ele está falando assim, ó, irmãos, presta atenção. Aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que você aprendeu, olha o que ele fala, se afasta deles. Ele está escrevendo para a igreja, ele fala assim, ó, se tem gente aí que fofoca, para você não querer mais seguir, que fofoca um do outro, que fala do fulano, do A, do B, do C, do trabalho do C, do B, do D, que está criando divisão, olha o que ele fala, se afasta deles. Nossa, pastora, mas está dentro do reino de Deus, tem que se afastar? Tem. Vamos seguir aí, versículo 19, para a gente finalizar.
essa parte do 16. Aí ele fala assim, ó. Perdão, um antes, 18. Eu vou precisar do 18, que eu não li. Porque esses tais, ele está falando, essas pessoas que provocam divisão, ficam falando mal, que está dividindo o corpo de Cristo, não servem a Cristo, nosso Senhor. Ele está afirmando. E sim, o seu próprio ventre, ou seja, são egocêntricos, pessoas que querem saber de si mesmo e estão levando outros a agir assim. E com suaves palavras, pessoas doces, às vezes a gente foi essa pessoa. Talvez em algum momento, abre aí sua visão, você fez esse papel dentro da igreja. Talvez eu, em algum momento, eu com certeza, em algum momento, eu posso ter feito esse papel na igreja. Ah, tão suave, falando mal do outro. Não, estou só contando para você orar. Aí ele fala aqui, ó. Com suaves palavras e elogios, lisonjas, engana o coração dos incautos. O que é os incautos? O que não ouvem direto de Deus, que não buscam do Senhor se aquilo é de Deus ou não. Fica dando ouvido a qualquer um. E aí, 19, ele fala, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso eu me alegro a vosso respeito. E eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Ou seja, o que é sábio para o bem? Fazer tudo o que você puder. Sabedoria para agir com o bem. E o que é mal, descarta. É simples assim. O mal, como é que eu resolvo? Saio fora. Simples. Ele chama de simples para o mal. E a gente termina aqui. A última visão de Paulo. Foge do mal. Seja sábio para o bem. Não dê ouvido aos falsos mestres. Pessoas com vozes lisonjeias. Se um dia você foi esse, peça perdão a Deus. Arrepende-se de coração diante do Espírito Santo. Ele reconhece sua fraqueza, lembra? Leva para Deus e trata com você. E a gente termina aí. São dezenas de visões que Paulo trouxe para nós nesse livro. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. E para agradecer, eu vou ler Romanos 16, 25, que é uma oração. Uma oração para Deus. Essa oração chama doxologia. Aprende aí. Quando você ouvir doxologia, essa palavra fala de orações que glorificam a Deus, que reconhece a soberania dele. O apóstolo Paulo termina fazendo uma doxologia na carta aos Romanos, que a gente estudou aí em 2 encontros. Ele diz o seguinte, ora, se não tiver como projetar, não tem problema, eu leio aqui. Ora, ao Deus que é poderoso, olha ele reconhecendo, para confirmar a cada um de vocês, a mim também, segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardada em silêncio desde os tempos eternos, ou seja, desde tudo que Deus tinha guardado, mesmo antes do mundo ser criado, que agora tornou-se manifesto, né, que é tudo que Deus criou, foi dado a conhecer por meio das Escrituras. E as Escrituras são para nós proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, o mandamento para a obediência da fé em todas as nações, a este Deus único, sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então eu termino aqui agradecendo a esse Deus único e sábio, que escreveu através de homens o registro de tanta sabedoria e tanta graça aí na carta de Romanos. Toda a glória seja dada a Ele, através de Jesus Cristo que nos alcançou para Ele. Amém? Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu quero orar agradecendo agora para a gente terminar. Se você puder estar comigo aí semana que vem, nós vamos entrar em outras cartas do apóstolo Paulo e vamos seguir aí fechando a visão que eu preciso ter da palavra para ter a provisão das respostas que eu preciso. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um, Senhor Deus, que está acessando esse estudo, que esteve comigo, Senhor Deus, nesse tempo, ó Deus, meditando nas cartas, na carta de Romanos, ó Deus, em cada capítulo, ó Deus, que o apóstolo Paulo foi inspirado para deixar visões para nós. Obrigado por abrir a nossa visão, por tirar a cegueira sobre coisas que a gente, às vezes, pensa que é assim, mas não é, Senhor, é segundo a Tua palavra. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela equipe técnica, ó Deus, por este momento que nós estivemos aqui, que o Senhor continue, ó Deus, nos direcionando, continue nos dando graça, dando luz, que as pessoas possam fazer registros escritos, que possam, Deus, voltar e fazer as leituras, que possam, Deus, memorizar, que possam, Deus, matutar, que possam, Deus, processar, se alimentar, crescer e agir sobre a palavra, para que tenham a fé, Senhor. A fé que traz promessas e a fé que traz a paz e a certeza da salvação no Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até a próxima.